Queridos alunos, como vocês estão? Bom, para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Larissa Terra, sou professora de língua portuguesa. E no vídeo de hoje, nós vamos fazer uma revisão de conceitos, revisão de classificações dos termos de um período simples. E quem diz que revisão não pode ser divertida? Vamos juntos? Eu preparei para vocês uma cruzadinha, palavras cruzadas, para que vocês possam revisar os conceitos. Gente, eu particularmente amo cruzadinha. Eu fico, quando não tem nada para fazer, eu pego aquelas revistinhas, aquelas páginas do jornal e vou fazer cruzadinha. Adoro! Vocês gostam também? Deixa aí nos comentários. Se vocês gostarem, eu faço mais vezes para vocês. Pois bem, aqui nessa cruzadinha a gente tem aqui as dicas, então olha só, as dicas da vertical, lembrando, vertical é assim, ó, em pé. Então, o número 1 tá aqui, da vertical. E as dicas da horizontal. Horizontal é só vocês lembrarem da linha do horizonte, então essa que tá deitadinha. Então, vocês vão procurar aqui o número referente, então, àquela dica para inserir as palavras. Você precisa fazer isso sozinho, certo? Então, pausa esse vídeo, faz a sua cruzadinha, bem quanto tempo você consegue fazer, se desafia, né? E aí, vem comigo agora para a resolução. Vamos lá? Bom, então vamos juntos. Coloquei aqui a nossa cruzadinha e eu vou fazer aqui também escrevendo para vocês. Então, essa letra que vocês estão vendo é a minha letra, tá? Sem julgamentos, galera. Então, vamos lá. A primeira dica da cruzadinha é classificação que se atribui à partícula C quando aparece na voz passiva sintética. Qual é a classificação da partícula C na voz passiva sintética? É a partícula apassivadora. Partícula ou pronome apassivador, certo? Segundo, verbo que não informação expressa pelo sujeito, mas o conecta a uma característica. Qual é o verbo que não expressa uma ação? O verbo que não é significativo, que não é nocional. Como é que a gente dá um nome a esse verbo? Verbo de ligação. Então, o verbo de ligação é aquele que não expressa uma ação, expressa um estado, uma permanência do sujeito e está ligando, na verdade, o sujeito à característica atribuída ao sujeito, mas que faz parte lá do predicado, certo? Vamos para o terceiro. Então, quando não é possível identificar o núcleo do sujeito, apesar de esse termo existir na oração, classifica-se o sujeito como... E agora, gente, o sujeito vai ser indeterminado. Sujeito indeterminado é aquele que existe. O sujeito não é inexistente. A gente não está falando aqui de oração sem sujeito. O sujeito existe, mas eu não consigo identificá-lo na oração. Então, sujeito indeterminado. Vamos para o próximo? Técnica utilizada para constatar se o termo apresenta ou não um valor substantivo. Então, se você está com dúvida se aquele termo apresenta valor substantivo ou não, a gente faz o quê? Lembra, eu falei essa técnica lá na nossa aula sobre o sujeito e venho falando sobre essa técnica em vários momentos. É só você saber se aquele termo pode ou não ser substituído por um pronome. E o nome dessa técnica é pronominalização. É um nome grande, meu Deus do céu, mas a técnica é muito fácil. Toda vez que você quer saber se aquele termo é ou não de valor substantivo, se é um sujeito, se é um objeto, enfim, se é ou não um termo de valor substantivo, substitui por um pronome. Lembra que o pronome só consegue substituir termos de valor substantivo. Vamos para o próximo? Uma das classificações alternativas que se pode atribuir ao sujeito oculto. Eita, vamos lá. O sujeito oculto pode ser chamado de desnencial, elíptico, semântico, implícito, contextual, fossilizado. A gente tem vários nomes, mas qual é o que cabe aqui? Bom, vou já dar a resposta para vocês. Aqui é o sujeito desinencial, ok? Vamos para o próximo.
característica atribuída ao sujeito ou objeto, mas que não faz parte sintaticamente desses termos. E agora, gente, qual é a característica atribuída ao sujeito que não faz parte sintaticamente do sujeito, que está lá no predicado? Qual é a característica do objeto atribuída ao objeto, mas que não está dentro do objeto? É o predicativo. Predicativo é uma característica atribuída a um termo de valor substantivo, mas que não faz parte desse termo. Tudo bem? Próximo. Verbo que apresenta dupla transitividade, pois exige ao mesmo tempo objeto direto e indireto. E aí, qual é o verbo que exige ao mesmo tempo objeto direto e objeto indireto? A gente vai chamar esse verbo de verbo transitivo direto ou indireto. E também uma outra possibilidade é o verbo bitransitivo. É só lembrar que bi, aí esse prefixo se remete a dois. Então, o verbo bitransitivo é aquele que tem duas transitividades. Vamos agora para os da horizontal. Número 6. Qual é o tipo de verbo que marca a oração sem sujeito? E aí, gente, verbos que estão lá na oração sem sujeito vão ser chamados de verbos impessoais. É o verbo impessoal, não se refere a nenhuma pessoa. Então, o verbo impessoal é aquele verbo da oração sem sujeito. Próximo. Quando aparece na oração o artigo, ele sempre recebe essa classificação sintática. Gente, já falei isso para vocês várias vezes. Toda vez, sem exceção, que o artigo aparecer na oração, você não precisa nem pensar duas vezes, já pode marcar. Ele vai ser um adjunto adnominal. Artigo é sempre adjunto adnominal, ok? Próximo. Termo sempre preposicionado que completa a transitividade de um nome. Qual é o termo preposicionado que completa a transitividade de um nome? Pode ser o adjunto adnominal ou pode ser o complemento nominal. Porém, aqui está falando que ele é sempre preposicionado e o adjunto adnominal nem sempre é preposicionado. Então, aqui é um complemento nominal. Fácil, né? Vamos lá. Próximo. Estrutura passiva em que a forma verbal se apresenta em uma locução com o verbo principal no particípio. Gente, qual é a estrutura da voz passiva que está sempre com o verbo principal da locução verbal no particípio? É passiva sintética ou passiva analítica? Quando a gente tem a voz passiva sintética, a gente vai ter o verbo associado com a partícula passivadora, como pronome passivador. Na voz passiva analítica, é que a gente tem uma locução verbal com o segundo verbo no particípio. Ok? Vamos lá. 12. Voz verbal em que o sujeito, ao mesmo tempo, sofre e exerce a ação. E aí, gente, quando o sujeito sofre a ação, eu tenho a voz passiva. Quando o sujeito exerce a ação, eu tenho a voz ativa. E quando o sujeito sofre e exerce a ação ao mesmo tempo, nós vamos ter a voz reflexiva. Voz reflexiva é aquela voz em que o sujeito sofre e exerce a ação ao mesmo tempo. Vamos lá. Termo sempre preposicionado. Ixi, a gente tem vários, né? Já falamos do complemento nominal, por exemplo. Termo sempre preposicionado que completa a transitividade de um verbo. Termo sempre preposicionado que completa a transitividade de um verbo. Fácil. A gente tem o objeto indireto. O objeto direto pode ser preposicionado, mas essa preposição não é obrigatória, né? Então, é o objeto indireto que sempre vai ser preposicionado, que a preposição é obrigatória. Vamos lá. Estamos acabando, hein? Só mais duas. Uma das circunstâncias em que se deve preposicionar o objeto direto, acabei de falar, né? O objeto direto, ele pode ser preposicionado. Essa preposição não é obrigatória, mas a gente tem alguns casos em que a gente deve, né, preposicionar, e um desses casos é para evitar a ambiguidade. Lembra? Quando a gente tem uma ambiguidade sintática entre o objeto e o sujeito da oração, eu vou preposicionar o objeto porque eu sei que o sujeito nunca vai ser preposicionado. Não existe sujeito preposicionado. Então, eu preposiciono o objeto exatamente para interromper essa ambiguidade. Lembra que a ambiguidade é quando a gente tem a possibilidade de dar mais de uma interpretação, mais de um sentido a um termo, palavra ou expressão. Ok? E por fim,
Qual é o termo que exerce a ação na voz passiva? Gente, o termo que exerce a ação na voz passiva é o agente da passiva. Pronto! Fácil, né? Queridos, eu espero que vocês tenham entendido, mas qualquer dúvida, deixa nos comentários. Aproveita e deixa um like nesse vídeo e se inscreve no canal se você não é inscrito. Um grande beijo para vocês e descansem, ok? Descansa muito porque vocês merecem. Descansa e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!